pagar. Ele fica na nossa mente. 10% no máximo. Você deve então se preocupar, se lembrar e então olhar para o seu passado. 65% você deve focar no seu presente. E o presente é milésimo de segundos. Nós acabamos de orar pela família do Marcos, acabamos de orar por esse casal, acabamos então de louvar ao Senhor, acabamos de fazer várias coisas na mesma reunião, mas tudo isso já é passado. Presente é o agora. Isso que você está ouvindo agora, esse momento que nós estamos nesse exato momento e segundo. 65% então é o seu presente. Se você não estiver bem alinhado com o seu presente, bem focado com o seu presente, bem estruturado no teu presente, você não vai conseguir planejar, projetar o seu futuro, que daria então em torno de 25%, que é o que você deve pensar então no futuro. Porém, a maioria das pessoas estão vivendo diferente disso. Não vivem o presente praticamente nada, mas vivem 50%, 40%, 60% no passado. Isso se chama depressão. Pessoas depressivas com ações do passado. Ou pessoas que estão vivendo 50%, 40%, 70% no futuro. O negócio dele é o futuro, o futuro, o futuro, o futuro. Se esquece do presente. E isso então se chama ansiedade. Você consegue perceber como que a vida é complexa? Que se você estiver muito no futuro ou muito no passado, você não consegue viver o presente, e ou você vai ser depressivo ou você vai ser então ansioso. Olha que situação. Por isso que as nossas emoções precisam estar ajustadas. O nosso sentimento precisa estar ajustado. E nós precisamos colocar cada coisa no seu devido lugar. Quantos pais e mães aqui que já chegaram de um dia já estafante do trabalho, e quando o filho chega perto de você, você já não tem mais paciência para com ele? Quantas vezes que você então se deparou com um problema na sua vida, e você então chega em outro ambiente com pessoas que não têm nada a ver com aquilo, e ali você desconta tudo naquelas pessoas, principalmente se for da família, porque é na família que nós mais descontamos os problemas que nós então passamos. Por quê? Porque eles não vão sair correndo, eles não vão embora, e ali então a gente desconta. A gente então temos jogamos então ali entulhos e mais entulhos, e estamos vivendo e olhando então para famílias a cada dia mais prejudicadas, mais frustradas, mais depressivas, mais então ansiosas. Por quê? Porque a carga emocional que está dentro das casas estão então destruindo por completo o ser humano. O Senhor Jesus, irmãos, ele foi a pessoa com o maior equilíbrio emocional que já existiu. Jesus conseguiu se manter equilibrado nos dias de fome, que ele ficou 40 dias no deserto. Jesus, ele conseguiu se manter equilibrado nos momentos então de aflições, que os soldados romanos estavam então levando ele para ser crucificado. Jesus então ele consegue se manter então com as suas emoções estáveis no momento que ele é pregado naquela cruz. No momento que Judas estava irmão, pensa comigo, se coloca no lugar de Jesus, sentado na mesa, na ceia, e ele falando assim: o que há de me trair é aquele que molha o pão e coloca então em minha boca, e Judas o faz. Jesus sabia que Judas ia trair ele. Imagine se você estivesse numa mesa com alguém e você sabia que ela ia te trair, qual era o nível emocional que você estaria? Jesus, ele nos dá um show sobre esse ponto, que nós precisamos então estar com as nossas emoções ajustadas. Um homem e uma mulher com as emoções desajustadas, elas fazem besteira. Quando você olha então dentro de uma penitenciária, quando você olha então e conversa com pessoas que ali estão, você vai perceber que a grande maioria deles cometeram atos pelo fato de não controlarem as suas emoções. Não porque eram pessoas ruins, mas porque eram pessoas que não tinham o controle emocional.
O controle emocional nos leva, então, ao sexo ilícito. O controle emocional leva, então, ao vício. O controle emocional leva às brigas. O controle emocional, então, o descontrole emocional leva, então, as pessoas a viverem de uma forma disfuncional ao momento e ao foco que cada um deve ter e deve, então, viver. Por isso que eu e você devemos buscar esse controle. A nossa vida, ela não é um rancho de subida. A nossa vida, ela passa por oscilações. Um casamento, 26 anos nós vamos então completar de casamento, agora dia 5 de janeiro. Aí eu te pergunto, você acha que nosso casamento é sempre assim? É lá, irmãos. Foi como montanha-russa, e tinha hora que era mais para baixo do que para cima. Cada vez que ia assim, ia mais para baixo assim. E são esses períodos, a vida financeira, todos os momentos então da qual nós temos, nós precisamos então passar por um momento de equilíbrio emocional. Por isso que temos que desenrolar as nossas emoções. Você está com as suas emoções enroladas? Eu quero te dizer que quem está com o passado enrolado, não vão conseguir avançar. Quem está com o futuro, então, ansioso pelo futuro, não vão conseguir avançar. É necessário você parar aqui, agora e focar. Se você não parar aqui, agora e focar, você nunca vai conseguir alcançar aquilo que Deus tem, então, para a sua vida. Então, desenrole as suas emoções. Hoje nós vamos estudar o livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 4 até o 17, eu vou ler um pouquinho mais abaixo, junto com você, mas se você quiser já abrir a sua Bíblia, deixa então ela aberta. Coloca só um pouquinho mais baixo aqui esse ar aqui, que está um pouquinho quente aqui. Salmo 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os dias, os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Salmo 90, versículo 12. Mateus 6, 21 diz assim, Jesus: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Pode colocar no 21, 19 por aí. Então você veja bem, as nossas emoções, ela está baseada no sentimento então do nosso coração, do meu coração e do seu coração. Olha essa frase: não somos responsáveis pelas emoções, mas sim do que fazemos com as emoções. As suas emoções, você então não é responsável por ela. Pastor, o que quer dizer sobre isso? Vamos pensar. Você então passar por um momento de ira. Você passar então por um momento de estresse. Você passar então por um momento de mágoa. Você não consegue controlar isso. Você não vai conseguir controlar, passar por esse problema. Mas a forma que você reage a ele é a que você consegue então controlar. Quem aqui já ficou irado alguma vez? Ontem eu estava finalizando então o estudo, né? Para mim então ministrar hoje à tarde. E eu postei num grupo lá que nós temos e tudo. 10% são as nossas emoções. 90% da nossa vida é o resultado provocado das nossas emoções. Todo mundo ficou nervoso aqui alguma vez já? Irou? Todo mundo aqui já ficou magoado alguma vez com alguém? Hã? Todo mundo aqui já ficou triste com alguma pessoa? Isso é 10%. O que aconteceu depois que você irou? Ah, pastor, quebrei o pau. Macei a geladeira, joguei a panela no chão, quebrei o prato, ofendi minha mulher, ofendi meu marido. Fiquei então deprimido uma semana pela tristeza que aconteceu. 90% está relacionado a isso. As emoções, 10%. O que nós fazemos com ela, 90%. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: o que você tem feito com as emoções?
Você precisa viver com as suas emoções curadas, saudáveis e estáveis. E nós vamos então hoje aprender um pouco sobre a história de duas mulheres. 3 mulheres. Esse texto que nós vamos ler fala da história de Noemi, fala da história de Ruth e fala da história de Orfa. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês essa história, e se você tiver condições para fazer isso, leia o capítulo de Ruth essa semana, o livro de Ruth essa semana, que ele é bem curtinho, para você entender melhor essa história. Noemi, ela tinha todos os motivos para ser uma mulher frustrada. Olha a história de Noemi. Ela perde o marido, viúva. Após ela perder o marido, ela vai então para outras terras, como se ela tivesse então mudado de cidade. E quando ela vai para outras terras, ela vai então com 2 filhos e 2 noras, que é Ruth e Orfa. Quando ela vai, passa-se um tempo lá, morre um filho, mais um tempo morre outro filho. Aquela mulher perdeu o marido e perdeu os 2 filhos que ela tinha. O que sobrou para ela? 2 noras. 2 noras ficou então para aquela mulher. Tanto ela quanto as 2 noras tinham todos os motivos para ficar e viver frustrados. Todos os motivos, sim ou não? Eles tinham ou não tinham motivo para viver frustrado? Perdeu tudo. Mas elas decidiram confiar no Senhor. Eu venho aqui nessa manhã, queridos, falar para vocês que os problemas são inevitáveis acontecerem em nossa vida. Nós vamos perder pessoas, nós vamos perder ente querido, nós vamos perder dinheiro, vamos perder coisas, vamos ter sentimentos. Pessoas vão nos trair, vão nos deixar, vão nos decepcionar, tudo isso vai acontecer. Porém, a forma que você vai reagir diante da vida é o que fará toda a diferença. Isso que é a vitória dos grandes campeões e então o fracasso dos grandes perdedores. Porque os perdedores, diante de um problema, eles se fecham, eles se oprimem, eles voltam para trás e morrem de uma forma depressiva. Os campeões, que eu creio que eu falo nessa manhã com pessoas assim, são pessoas que passam pelos mesmos problemas, mas usam aquilo para fortalecer a sua vida e dizer assim: Satanás, isso aconteceu comigo, você tentou me parar, mas você não vai me parar. Eu vou avançar no nome de Jesus, eu vou provar que eu vou avançar em nome de Jesus. Esse é o propósito nosso, esse é o caminho que nós temos que ir, essa é a vitória que nós temos que arrancar de dentro de nós, arrancar forças da fraqueza, arrancar então, força da onde não tem. É nós olharmos e a cama querer puxar a nossa vida depois de um dia de opressão, e nós falarmos assim: essa cama não vai me deter, eu vou sair para mais um dia de conquista. É nós então olharmos para uma frustração, seja ela de qual área for, e nós dizemos assim: isso não vai parar a minha vida, porque eu creio que o que Deus tem para mim é maior e melhor do que aquilo que eu já passei. Essa é a vitória que nós temos que seguir. E Ruth, Orfa e então Noemi, elas sentiram isso, todas elas sentiram isso a instante. E aí no decorrer da mensagem você vai entender porque eu disse a instante. Então o fato, a morte então, dos entes queridos, Noemi a sogra, Ruth a viúva fiel, Orfa a viúva desistente, e Boaz então o fazendeiro amado. Nós vamos falar também sobre Boaz. Então vamos para Ruth capítulo 1, versículo 4. Até o 7, eu vou ler aqui. Se você quiser, acho que está aí, né? Deixei aí na tela aí para vocês aí. Está ali também, ó. Pode acompanhar aqui junto comigo aqui no telão. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela com as suas 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Ou seja, elas saíram desse lugar da tragédia e voltaram então.
E essa volta, esse momento da volta, houve então alguns problemas e algumas situações então que elas então passaram. As nossas emoções, elas precisam ser ajustadas, as nossas emoções, elas precisam ser então curadas, elas precisam então ser saradas. E como nós vamos fazer para sarar as nossas emoções? Nós vamos estudar agora todo o capítulo de número 1, ponto a ponto nos tópicos aqui que eu vou falar. Primeiro, seja uma pessoa agradecida. Ruth capítulo 1, versículo 8. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Então veja bem, nós precisamos ser uma pessoa agradecida. Noemi, ela poderia ter escravizado Ruth e Orfa. Ela poderia ter falado assim: não, agora vocês vão viver comigo e nós vamos então apenas aqui, só nós, e escravizar elas, não dar oportunidades para elas então decidirem. Esse não é o processo de Deus. Deus, Ele nunca vai te forçar você a fazer nada. Na segunda-feira passada nós estávamos aqui numa reunião com a liderança, e terminou essa reunião, eu estava conversando com o Lúcio ali fora, e o Lúcio ainda dizendo para mim assim: na época da lei, as pessoas serviam a Deus pela força da lei. Hoje é mais difícil servir a Deus, porque Deus então, Ele retirou a lei e colocou a graça. Ou seja, Deus não força a gente a fazer nada, porém, tudo nós precisamos fazer. Muda tudo. Nós não fazemos obrigados. Você não está aqui obrigado. Se fosse na época da lei, você seria obrigado. Você seria obrigado então a estar seguindo ao Senhor. E não. Hoje você tem a liberdade de escolha. E Noemi poderia ter feito isso. Porém, uma pessoa então que ela não é agradecida, o que ela vai fazer? Diante dos problemas, ela vai culpar pessoas. Noemi poderia ter olhado para as suas noras e falado assim: eles morreram por causa de você. Colocado então uma culpa em cima delas. Ela não fez isso. Pessoas maduras, irmãos, grave muito bem o que eu vou te falar para vocês. Pessoas maduras assumem responsabilidades. Quando eu sempre falo aqui para vocês que nós temos a vida que nós merecemos ter, é porque é a realidade. Olhe para a sua vida. Se o seu casamento está bom, é porque você tem plantado no casamento bom, sim ou não? Se o casamento não está bom, é porque alguma coisa você fez de errado. Se a sua vida financeira está bem, é porque você então poupou, você se organizou. Se ela não está bem, é porque algumas coisas você fez. Agora, nós temos então uma facilidade de culpar pessoas. Culpamos o governo, culpamos então a nossa família, culpamos N situações. Assume responsabilidades, seja agradecido. Seja uma pessoa que tenha autorresponsabilidade. Eu não sei se você vai ter coragem para falar isso, mas eu vou falar, e se você tiver e acreditar em mim, que o que eu vou falar é verdadeiro, você então repita. Diga assim comigo: a minha vida é o que ela é, porque eu fiz o que fiz. Faz essa frase para mim, filho. Quem concorda com essa frase comigo aqui? Por quê? Nós somos responsáveis pela nossa vida. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Então, primeiro, seja uma pessoa agradecida. Eu costumo dizer que eu tenho mais do que eu mereço ter. Será que você também pode dizer isso também? Você acredita que você tem mais do que você merece ter, ou você tem o que você merece só? Eu tenho mais. Deus tem sido muito melhor comigo do que eu merecia então ter. Segundo, para você desenrolar as suas emoções, você precisa ser uma pessoa generosa. Ruth capítulo 1, versículo 9. O Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança no outro lado, no lar de outro marido. Então deu-lhe um beijo de
despedida. Uma pessoa generosa. Noemi, ela olha para Orfa e Ruth e fala assim: minhas filhas, que vocês recebam, que vocês tenham num novo lar muito mais do que o que você tem agora. Um dos grandes detalhes de uma pessoa é ela ser então generosa de coração, é ela querer o bem da outra pessoa. Nós vivemos em época que as pessoas querem o mal. Ah, fulano fez, que se ferre. Não. Imagine você, diante dessa situação. Algumas poderiam falar assim: não, meu filho morreu, você não vai ser feliz com mais ninguém, sua infeliz. Tem pessoas que têm esse coração. Porém, a generosidade faz com que então nós venhamos a avançar. Os problemas dessa vida precisam ser apenas passagem. Eu preciso buscar força para alcançar aquilo que Deus tem para mim, em nome de Jesus. Terceiro, nós precisamos ser uma pessoa de compaixão. Ruth 1:9, 10, 11 e 12, algumas partes eu vou ler aqui. Mas elas começaram a chorar alto e disseram: não voltaremos com você para junto do seu povo. Nós não voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: volte, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser os seus maridos? Volte, minhas filhas. Uma pessoa de compaixão. Você tem sido uma pessoa de compaixão? O coração bom e curado e transformado consegue bater mais pelo outro do que pelo dele mesmo. Por quê? Noemi, ela olhou para a situação e falou assim: eu não posso aprisionar elas. Elas precisam ir. Elas precisam então seguir a vida delas. E elas disseram assim: não, nós vamos com a senhora. Então, você precisa ser uma pessoa que tenha compaixão. Eu sei que muitas pessoas nos ferem, eu sei que muitas pessoas nos oprimem no decorrer da vida, mas não seja uma pessoa ruim. Minha irmã, você que talvez o seu marido fez algo para você, ou você, meu irmão, que a sua mulher fez algo para você, não seja uma pessoa que então não tenha compaixão dela. Seja uma pessoa que se compadece daquela situação, indiferente do que foi. Eu conheço o caso de algumas pessoas, de mulheres tão virtuosas, a ponto do marido fazer muitas besteiras durante a vida, e no final, ser cuidado por ela. Você quer prova maior de amor, e você quer prova maior para a vida daquela... Imagina o coração daquele homem que foi cuidado por uma mulher que ele só magoou, só ofendeu, traiu, fez um monte de coisa, mas a mulher estava ali. A mãe que cuida do filho, indiferente da situação que esteja. Situações como essa, nós precisamos ter compaixão com o próximo. Nós não podemos ser pessoas que olhamos para o problema e falamos assim: você fez? Então agora o problema é teu, se vira. Viu? Se vira. Não. Tudo bem. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e as potestades. Então, quando nós olhamos para a situação, nós vemos o demônio, e o demônio tem que bater em retirada, e nós o expulsamos em nome de Jesus. 4. Precisamos ser uma pessoa perseverante. Perseverante. A perseverança é uma das características da minha vida, viu, irmãos? Eu tenho essa característica de perseverante. Eu não desisto fácil, não. Eu já falei para vocês aqui, já que a pastora me deu fora 1 ano. 1 ano a pastora me deu fora, todos os dias. E eu querendo namorar com ela, ela me dava fora. Eu querendo namorar com ela, ela me dava fora. Um monte de mulher bonita, um monte de menina bonita que me dava maior bola. E ela só me dando coisa. E eu não desisti, fiquei até o fim. Perseverança.
Olha para o seu irmão e diga: seja perseverante. Ruth capítulo 1, versículo 14 diz assim: depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Os de coração ruim sempre ficarão pelo meio do caminho, mas os de coração bom persistem e nunca desistem. Algumas pessoas no meio da nossa vida, elas dão um beijo. Olha, e repare, como foi que Judas traiu Jesus? Como foi que Orfa então se despediu de Ruth, de Noemi? Pegue isso, hein? Cuidado com aqueles que chegam perto de você e dão um beijo no teu rosto. Esse pode ser aquele que vai te trair. A pastora sabe, teve um dia que uma pessoa aqui da sociedade, eu tinha minha loja de imóveis, eu tinha um escritório na parte de cima da loja de imóveis, e ele marcou uma hora comigo, e a hora que ele subiu a escada, eu tinha uma escada parecendo com essa assim, e eu recepcionei ele na porta, as meninas falaram que eu recepcionei ele na porta, ele me abraçou e me deu um beijo no rosto. Na hora, Deus falou: é uma cilada. Na hora, Deus falou: é uma cilada. Era um negócio que era para nós fazermos juntos, mas era uma cilada que pouco tempo depois, outras pessoas que ele colocou no negócio, então ele destruiu essas pessoas. E essa pessoa chegou e me deu um beijo no rosto. Então, cuidado com pessoas que dão um beijo no rosto, tá? Então, você precisa ser perseverante. Não tem um coração de Orfa que vai embora, mantenha o coração de Ruth que permanece. Ali, Orfa olha para Noemi, dá um beijo no rosto dela e vai embora. Aí Ruth olha e fala assim: não, propósito começamos, nós vamos até o fim. Um casamento começou, vamos até o fim. A vida de fé no ministério você começou, vamos até o fim. Uma empresa você começou, vamos até o fim. Não desiste. Não pare nos momentos difíceis. Siga em nome de Jesus. Quinto, seja uma pessoa de firmes valores. Diga comigo: os valores definem quem eu sou. Ruth diz assim, ó: Ruth, porém, respondeu: não insista comigo, que te deixe eu, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morrerdes, morrerei, e ali serei sepultado. Valores, diga comigo: valores. Nós extraímos alguns valores aqui, eu acho que eu coloquei também aqui. Dá um para frente aí, vamos ver aqui. Isso, daqui. Alguns valores. Obediência, diga comigo: obediência é um valor. Olha lá o que ela diz: aonde fores, eu irei. Segundo valor, compromisso, diga comigo: compromisso. Onde ficares, ficarei. Lealdade, o teu povo será o meu povo. Fé, o teu Deus será o meu Deus. Fidelidade, onde morrerdes, morrerei, e ali serei sepultada. Olhe para cá e preste atenção, tem algumas pessoas que fazem o voto no altar. E o homem é bonitinho, é firminho, a mulher é bonitinha, é firminha, e dizem que se amam. O tempo passa, o homem fica meio assim, algumas coisas já não acontecem mais. As mulheres então mexem um pouco, mudam um pouco de jeito, né? Se deformam um pouco no meio do caminho, algumas, né? Se deformam um pouco no meio do caminho, aí no decorrer desse tempo, aí as pessoas têm aquele ditado: trocou uma de 50 por duas de 25. O que falta para as pessoas são valores. Nós precisamos ter valores. E os valores definem quem realmente eu sou. Por quê? À medida que eu então expresso esses valores, determina o nível de pessoa que eu tenho. Se uma amizade
for uma amizade boa só quando essa pessoa é boa para você, não é uma amizade. Se esse casamento for bom para você só quando é bom para você, não tem sentido então esse casamento, porque não é então algo legal, não é uma coisa que você então está esperando, você só quer extrair. Nós não podemos ser pessoas que queremos extrair. Eu costumo dizer e brincar sempre nos casamentos que você comeu a carne, irmão, depois que está que nem um maracujá enrugado, agora, irmão, rói o osso, seja firme até o fim, e você vai receber a coroa da vida. Nós precisamos seguir, nós precisamos avançar. Olha essa frase: nos momentos de maior expressão da vida, vamos deixar evidente os nossos valores mais íntimos. Quando vai extrair o valor que você tem? Quando você for provado. Uma amizade que de repente dá uma chacoalhada, aí você vai ver quem é amigo de verdade. Uma empresa que dá uma balançada, você vai ver quem está junto com você. Uma igreja que passa por um turbilhão de problemas, você vai ver então quem são as pessoas que amam realmente o lugar. Uma família, nos momentos mais difíceis, você passa então a entender por quê. Olha esse provérbio chinês: somente com água quente sabemos o sabor do chá. Pegue qualquer tipo de chá, aqueles saquinhos que agora a gente compra no saquinho, eu gosto de tomar chá. E aí você então cata uma água gelada e coloca ele dentro. Você não vai conseguir extrair o sabor dele. Mas pega uma água quente, deixa ele dentro da água quente, você vai ver assim, saindo assim, ó. Não sei se você já olhou já assim na xícara, assim. Ele vai saindo, por quê? Porque é o calor. Traduzindo e trocando isso, né? Trazendo isso para a nossa realidade. Nos momentos que nós somos exprimidos, nos relacionamentos, é que nós provamos quem realmente nós somos. E os nossos sentimentos e as nossas emoções, elas então são provadas. Você é forte mesmo? Até que ponto? Você é firme mesmo? Até que ponto? Se hoje, agora, nesse exato momento, chegasse alguém ali pelaquela porta, não vai acontecer, fique tranquilo, não haja pânico. Chegasse alguém ali pelaquela porta com uma metralhadora na mão e dissesse assim: todo mundo que não negar Jesus, eu vou metralhar agora. Você estufaria o peito e diria assim: pode metralhar, porque eu não nego Jesus. Ou você falaria assim: não, nunca nem vi Jesus. Nos momentos de pressão, nós somos então, é ali que sai então o verdadeiro aroma, o verdadeiro, né, ponto sobre a nossa vida. Sexto, seja uma pessoa de boa, não seja uma pessoa estressada. Ruth 2, 4 e 5, naquele exato momento Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: ó Senhor, o Senhor te abençoe. Boaz então perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? Quando Ruth foi com Noemi, chegou então em uma fazenda. A Bíblia diz que ela foi catar resto das colheitas então que sobravam. E à medida que então aquele fazendeiro olhou, e para as mulheres aqui que estão encalhadas, Deus vai preparar um fazendeiro para a sua vida aí. Ixi, as mulheres não quis aí, né, nem se manifestar, né? Eu sei que tem umas aí que... Deus tem uns fazendeiros aí, viu? Pastor, é homem, é homem, pastor, eu estou encalhado, então Deus vai preparar uma fazendeira rica aí para você aí, tá? Para você então casar aí, você se dá bem na vida aí. E ali então Boaz, a Bíblia diz que Boaz, um fazendeiro rico, olha para Ruth. E o texto aqui, irmãos, o texto aqui é lindo. Hoje em dia, o que as mulheres muitas vezes querem fazer, né? Para conquistar alguém, a mulher precisa ser assanhada.
Você já reparou, já que tem um monte de mulher assanhada, ainda mais quando é perto do marido de outro? É mais assanhada ainda, né? Então, assim, tem umas mulheres que é meio assanhada, mas a Bíblia diz que Ruth ficou de boa. A sua beleza é aquilo que você tem dentro, não aquilo que você tem fora. Porque o que está fora vai acabar, irmão. Pode ter certeza, está duro, vai ficar mole, vira um regaço. Não tem jeito, porque a vida é cruel. Viu? É cruel. Pode botar silicone, pode botar o que quiser, mas a hora ou outra o silicone fura, acaba com tudo. O negócio é terrível o negócio. Seja de boa, seja uma pessoa, sabe, de boa na sua vida. E ali então, a Bíblia diz que Boaz, ele olha para Ruth. E no que ele olha para Ruth, ele vê alguém diferente. E ele chama os capatazes e diz assim: essa mulher aí, essa moça é de quem? E aí conta a história dela. E aí alguma coisa já começa a surgir. Olhe para o seu irmão e diga assim: fique de boa. 7, seja uma pessoa humilde. Ela inclinou-se, prostrada com o rosto em terra, e exclamou: por que achei favor aos teus olhos, ao ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira? Ou seja, quando Boaz chega perto de Ruth, Ruth fala assim: o que eu fiz para o Senhor me enxergar? Há uma analogia muito grande também entre Boaz e Ruth, entre o Senhor e a igreja. Por quê? Porque é assim que Deus ele nos olha. Deus ele olha o nosso coração. Naquela época as mulheres ficavam capuzadas até, só aparecia o rosto delas. Então naquele momento, Ruth foi humilde, se prostrou, demonstrou então humildade. Diante dos problemas emocionais que você tiver, se você não for humilde, você não vai conseguir vencer, você não vai conseguir romper, você não vai conseguir então ultrapassar essa situação. 8, seja uma pessoa que espera o seu momento. Diga assim comigo: há um tempo determinado para todas as coisas, e esse tempo eu preciso esperar. Nós chamamos isso de feeling, o momento exato para você poder agir. É aquele ponto, é aquele momento de lançar a pedra na cabeça do gigante. É aquele momento de dar então uma cajadada no mar e ele se abrir. É aquele momento então, é aquele instante. Você precisa esperar o momento certo. Ruth não se antecipou e também não se atrasou. Por isso que a sabedoria faz parte da sua vida. Ruth 2,14, na hora da refeição, Boaz lhe disse: venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela sentou-se junto aos seus ceifeiros, Boaz então lhe ofereceu grãos tostados. E ela comeu até ficar satisfeita, e ainda então sobrou. Ruth 4,13 diz assim: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou a sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse, que ela desse à luz então a um filho. E eu concluo então essa mensagem dizendo a vocês: você quer problema maior do que essa família? Uma mulher que tinha perdido o marido, os 2 filhos, estavam completamente então destruídos. Naquele instante, o que aquela mulher faz? Aquela mulher, ela dá a volta por cima. Ela vira então o jogo. Ela dá então um salto por cima e fala assim: não. Orfa foi até um ponto, mas desistiu. O que acontece com a maioria das pessoas é quando elas estão na boca do ouro, chegando na bênção, pegando a vitória, elas desistem, elas vão embora, elas então somem, elas desaparecem, elas perdem então aquela pegada. E aí, Orfa voltou embora. E nenhum ponto mais da Bíblia falou da história de Orfa. Mas Ruth, a Bíblia diz que Ruth, ela seguiu firme com Noemi. E as duas ultrapassaram aquele momento de luto. Não tem luto que dure para sempre. Existe um versículo que diz o seguinte: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não tem tempestade que dura para sempre.
não tem então vendavais que então será então eternamente. Nós passaremos, mas são mais os momentos bons do que os ruins. E ali então Ruth sabia disso, ultrapassou essa situação. Era para Noemi ser uma velha frustrada, no final da sua vida reclamando e dizendo assim: Deus tirou meu marido, Deus tirou os meus filhos, Deus tirou tudo de mim, e eu estou aqui frustrada. Era para Noemi ter acabado a vida dela assim, mas não foi assim que aconteceu. Noemi acabou então a sua vida com os filhos de Ruth e Boaz no seu braço. Assim então termina a história de uma mulher, porque como Ruth foi com ela, ela foi com Ruth também até o fim. E ali então deu sequência, e através dali vem a geração do Messias. Ruth era para ter olhado e dito assim: eu perdi o meu marido, não vou ficar junto com a minha sogra, vou embora então e vou viver minha vida de qualquer forma. Não. Ruth então ficou firme no Senhor, esperou o momento certo, venceu os traumas e ultrapassou. Queridos, nós já vamos encerrar, mas eu quero que você entenda algo aqui. Não tem nada. Você pode ir em psicólogos, você pode ir em psiquiatra, não que nada disso, que isso não é bom, isso é muito bom. Você precisa ir em psicólogo e psiquiatra se houver necessidade, sim. Porém, os profissionais da área nunca conseguirão te ajudar se você não lutar para vencer. Você precisa olhar para o problema e dizer assim: eu não vou ficar chorando esse problema, eu vou me levantar, eu vou tomar uma decisão e uma direção na minha vida, e vou seguir no nome de Jesus. É isso que eu quero que você faça. Emoções fazem parte da nossa vida. Aqui, se nós fôssemos então agora abrir, um ia falar: pastor, eu sou triste por causa disso. Pastor, o outro fala: eu sou irado, pastor, por causa que aconteceu isso comigo. Porque o ambiente com mais pessoas com problemas é a igreja. É a igreja. Aqui tem pessoas que foi abandonado pelos pais, tem pessoas que foram violentadas pelos pais, abusadas por pessoas, deixados então para trás, traídos, rejeitados, renegados, pessoas que a sociedade não quiseram, pessoas então que quebraram, pessoas então que já pensaram já em se matar, em tirar a vida, e tudo quanto é coisa. Todos esses sentimentos estão aqui. Qual é o sentimento que passa na sua cabeça? Qual é o sentimento que passou pela sua cabeça? Quais são as emoções que então passaram no teu coração e no seu sentimento? Quais foram? Eu quero te dizer, Jesus está aqui para dizer a você: meu filho e minha filha, ainda tem jeito. Você não pode deixar essas emoções travarem a sua vida. Frustrações, opressões, decepções, mágoas, traumas. Tudo isso, quando nós olhamos para Cristo, como eu discipulo a minha vida, olhando para Cristo. Se o que está acontecendo comigo não aconteceu com Cristo, é porque alguma coisa está errada comigo. Se alguma coisa que está acontecendo comigo aconteceu com Cristo, é porque então eu estou no caminho certo. E ele diz assim: do jeito que eu venci, vocês também vencerão. Do jeito que eu passei, vocês também passarão. E quando nós vemos nos filmes Jesus ressurreto, depois da cruz, depois das chibatadas, depois de tudo que aconteceu, Jesus ressurreto, sorrindo pela vida, porque a vida é linda, a vida é bela, tem muitas coisas boas ainda para acontecer conosco. A frustração deixou Elias na caverna.
Elias havia vencido 700 profetas. Uma mulher chamada Jezabel olhou para ele e disse assim: eu vou destruir a sua vida. Elias, aquela palavra entrou no coração dele. Ele fugiu para a caverna e ficou ali preso. O Senhor foi lá e levou pão e água para ele e disse assim: Elias, se levante, porque eu ainda tenho muitas coisas para você. Quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, a sua vida não terminou. A sua história não acabou. Não importa o nível de frustração e de sentimentos que borbulham os seus pensamentos. Eu quero te dizer que o Senhor, Ele coloca pão e água para a sua vida hoje aqui. E diz assim para você: meus filhos, coma e beba, que eu tenho ainda para você uma grande obra para frente. Você precisa avançar. O seu fim não chegou. Nós só pararemos o dia que nós fecharemos os nossos olhos e a nossa respiração já não mais acontecer. Mas até lá, nós vamos perseverar e vamos crer que vamos chegar do outro lado, em nome de Jesus, e cantar o hino da vitória. Ultrapassar as barreiras e as dificuldades e chegar lá no nome de Jesus. Cadê os vencedores que vão vencer esses problemas? Se coloque de pé. Hoje, de uma forma diferente, eu quero convidar todos vocês que estão passando por um tipo de sentimento e de pensamento aqui no altar. E nós vamos do altar então resolver esses problemas, porque é no altar que nós resolvemos os problemas. Isso, corra para o altar. Corra para o altar, corra para o altar, corra para o altar. A sua história não chegou ao fim, o seu caminho não terminou. Deus tem mais para a sua vida ainda. Deus tem mais para você. A hora que todos olharam para Ruth e disseram assim: a sua vida acabou, Ruth. Ela disse assim: não acabou não, Deus ainda tem algo para mim, ainda para a minha vida. Eu quero te dizer que há algo ainda preparado para a sua vida em nome de Jesus. Deus tem algo para você. Feche os seus olhos.